Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 70. Bons estudos! Ai, e o Linneu, hein, Alberto? Que coisa mais chata. Paciência, vai fazer o quê? Ah, a vida aqui sem ele não vai ser a mesma, viu? Ah, Maria, para com isso. Parece até que um homem vai morrer. Vai desaparecer, o que pra mim é a mesma coisa, tá? Quem é que vai desaparecer, Maria? E alguém que vai deixar a gente. O que acontece? Vocês estão tão jururu. Tem alguém doente? Não, é que nós já estamos sabendo, entendeu? É, os garotos já contaram que você vai trocar de escola, tá? Mas o que tem isso, Maria? Ah, o que tem que você não vai mais vir aqui falar com a gente? Ah, não todo dia, mas a gente vai continuar se vendo. E pra que a gente vai perguntar as coisas? Pra vocês mesmos. Olha, a ciência ela é uma ferramenta, um instrumento para ser usado, para raciocinar, para pensar. Fazendo uma comparação, a gente pode dizer que a ciência não é um peixe. A ciência é a vara de pescar e ela tem que ser usada. Nessa última teleaula do curso de Ciências, a gente vai discutir uma importante questão. O que é mais importante? Conhecer o produto ou dominar o método para entender esse produto? Nós vamos ver que por trás das descobertas científicas estão os experimentos. E vamos relembrar também que a ciência está sempre produzindo conhecimentos que se modificam. Você se lembra na teleaula passada quando nós falamos sobre os antibiogramas? Que são exames que são feitos para descobrir o melhor remédio para combater uma doença causada por bactéria. Você se lembra? Bom, agora me diga o seguinte. O que é que você acha mais importante? Saber o resultado de um experimento ou entender o processo para analisar esse experimento? Para a gente aprender de verdade, primeiro a gente tem que entender o processo fase por fase, para depois poder analisar sozinho os resultados. Ah, Linneu, eu não me conformo, viu? Como é que você pode abandonar a gente assim, né, Alberto? Mas eu não tô abandonando ninguém, é só você transferir de escola. Ah, tá bom. Mas quem que vai me ensinar a fazer experiências, discutir os resultados comigo? É você mesma, Maria, com tudo que você aprendeu aqui no telecurso. Vocês querem ver só? Vamos lembrar da experiência que a gente fez na última teleaula. Aquela que via a ação dos antibióticos sobre as bactérias. Não sei, aquela que demorou uma semana, né? Isso. Bom, primeiro eu preparei a gelatina, que funciona como meio de cultura pro teste. Eu passei o palito que eu tinha raspado na boca em 2 vasilhas. Uma tinha gelatina com um antibiótico e na outra tinha só gelatina. As colônias de bactérias cresceram apenas na vasilha padrão, naquela sem antibiótico, só gelatina. Então, Maria, qual foi a conclusão? Que o antibiótico é eficaz contra essas bactérias. Por isso elas não cresceram na vasilha teste com antibiótico. Isso. Bom, muito bem. Agora vamos pensar de outro jeito. Se tivesse aparecido uma colônia de bactérias na vasilha teste. Que na vasilha teste tem um antibiótico. Se também nelas as bactérias se desenvolveram, é porque tem alguma bactéria resistente ao antibiótico. Ou seja, o antibiótico não faz nenhum efeito sobre ela. Isso. Então quer dizer que essa colônia de bactérias seria o quê? São colônias de bactérias resistentes. Isso. Muito bem. E como que você faria para achar um outro antibiótico para combater essas bactérias resistentes? Como é que eu faria para achar... Ah, já sei. Eu prepararia várias vasilhas. Cada uma com um tipo diferente de antibiótico. Daí, com um palito, eu pegaria a bactéria resistente e espalharia em todas as vasilhas. Naquela vasilha que não crescesse nenhuma colônia de bactéria, estaria o antibiótico eficaz contra ela, certo? Certíssimo, Maria. Você acabou de planejar um antibiograma sem ajuda de ninguém. Quer dizer que é assim que se faz um antibiograma, testando vários antibióticos. E eu fiz sozinha. Fiz sozinha, Maria. Como eu já disse, você pode colocar em prática todos os conhecimentos que você adquiriu aqui no telecurso. Como o resultado do antibiograma é válido por tempo limitado, quer dizer, de tempos em tempos, é preciso se fazer novos testes para ver se o resultado ainda é válido, com os conhecimentos científicos também é assim. Eles não são eternos. Eles precisam ser testados e reformulados com frequência. Quer dizer que quando se descobre um novo conhecimento, ele pode ser derrubado por uma nova descoberta. Por isso, Alberto, que o importante é você entender os processos e desenvolver experimentos que possam estar sempre testando as nossas teorias. Como planejar um experimento? Não é nem um bicho de 7 cabeças, não. Você deve ter sempre um controle. Ele vai funcionar como se fosse uma testemunha do que deve acontecer se nada for feito. Bem, feito o controle, agora você tem que ter um teste. Você isola uma variável, ou seja, apenas uma coisa que só naquele teste diferente do controle.
Que tal a gente relembrar aquela experiência que fizemos para estudar a conservação dos alimentos? Bom, primeiro a gente pega um abacate bem maduro e faz um creme de abacate. E separa em 3 potes iguais. No primeiro pote, eu não coloco nada, porque esse vai ser o meu controle. No segundo pote, eu coloco meio copo de água oxigenada. No terceiro pote, eu coloco meio copo de vitamina C. Sabe dessas vitaminas C efervescentes que a gente compra na farmácia? Então, depois eu misturo bem. Bom, aí eu deixo ao ar livre por 6 horas e depois eu começo a observar. A vasilha controle é esta, porque eu não coloquei nada nela. Nessa segunda, eu coloquei apenas água oxigenada. Portanto, a variável que estou testando é a água oxigenada. E nesta terceira, a vitamina C é que é a variável. Agora eu pergunto, se eu não tivesse preparado a primeira vasilha, o que aconteceria? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, a primeira vasilha é a vasilha controle, onde a gente não faz nada. É a nossa testemunha. Se a gente deixa de preparar o controle, a gente vai se atrapalhar na hora de tentar entender os resultados. Vai ficar difícil saber se o que aconteceu na segunda vasilha foi por causa da água oxigenada ou foi influência de outro fator. A mesma dificuldade a gente vai ter para entender o que aconteceu na vasilha 3 com vitamina C. Portanto, não adianta fazer experimento sem controle. Então lembra bem, Maria, sem um controle não dá para você comprovar a sua hipótese. Sim. E já aconteceu de uma hipótese de um cientista ser derrubada porque o controle não foi feito direito? Lógico, não. A falta de controle é um dos maiores problemas que tem nos experimentos. Às vezes os cientistas percebem que o resultado que eles tiveram nos experimentos foi por causa de outros fatores que não a variável testada. Como assim? O controle pode não ser 100% garantido? É que as coisas não são tão simples assim, né, Alberto? Às vezes, num experimento, as variáveis elas não estão bem isoladas. Quer dizer, elas não são a única coisa a variar num teste. Daí, são montados novos experimentos ou para testar novas variáveis ou para introduzir novos controles. E assim o homem aumenta seus conhecimentos, né? E muitas vezes os conhecimentos novos vêm derrubando tudo que se achava certo, tudo que se achava garantido. E é assim que o conhecimento científico progride. Existe na história exemplos e mais exemplos de importantes descobertas científicas muito úteis para a humanidade. Quer ver só um exemplo? Em 1891, por exemplo, um cientista alemão chamado Richard Pfeiffer pesquisou as bactérias que estavam presentes na garganta das pessoas com gripe. Olha só o resultado. As bactérias A só estavam presentes nas pessoas com gripe. Essa bactéria ficou conhecida como bacilo de Pfeiffer em homenagem a ele. Mais tarde, recebeu outro nome, Haemophilus influenzae. Pois bem, ao analisar os seus resultados, o Pfeiffer chegou à conclusão que tinha descoberto o micro-organismo que causava a gripe. Anos mais tarde, verificou-se que muitas pessoas podem ter gripe e não possuir o bacilo de Pfeiffer. Ao mesmo tempo, muitas pessoas sem gripe podem ter o bacilo de Pfeiffer. Então, como é que fica a hipótese de Pfeiffer? Com certeza não é essa bactéria que provoca a gripe. Hoje a gente já sabe que é um vírus. Com os novos resultados, as conclusões do Dr. Pfeiffer não podem mais ser aceitas, caíram por terra. Só 40 anos depois dos experimentos de Pfeiffer é que se descobriu o que causa a gripe, os vírus, que são seres vivos muito menores que as bactérias e que só são vistos através de microscópios especiais. É assim que a ciência caminha, né? Muitas vezes uma teoria derruba a outra, um novo dado vem acrescentar informações ao que já se sabia. É um conhecimento que às vezes cresce, se acumula, e outras vezes balança e cai por terra. Existe algum conhecimento que não pode ser testado? Não, Alberto, se ele não puder ser testado, ele não é científico. Porque todo conhecimento científico ele tem que ser produzido de uma forma que ele possa sempre ser confirmado. Ou questionado, né? E para isso precisa de um método, que é o método científico. E o meu método científico me diz que a gente vai sentir muita saudade de você, viu? Eu também vou sentir saudade de vocês. Mas eu aprendi com a ciência que eu não posso ter medo do novo, não posso ter medo das mudanças. Ah, mas nós vamos ter 1000 novidades para contar.
novas teorias sobre a fumacinha da garrafa, as fases da lua, formas de acabar com a verminose. E na vida, a gente não deixa de aprender nunca. E nada consegue deter quem quer aprender mais. Só que para isso, precisa de um método e de perseverança. Você não acha? Pois é, está chegando a hora da despedida. Durante todas as nossas teleaulas de ciências, mostramos alguns resultados importantes que os cientistas conseguiram ao longo dos anos. Descobertas que salvaram vidas, que revolucionaram o processo de produção, que desvendaram alguns segredos da vida. Mas o importante é perceber que por trás de toda descoberta científica existe um método, uma tese a comprovar, um experimento a planejar. É o método científico que você também pode aproveitar e utilizar no seu cotidiano. Garanto que vai ajudar você a resolver muitos problemas. Bem, agora é com você. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Durante todo o curso de ciências, mas principalmente nessa nossa teleaula de despedida, nós vimos que conhecimento científico é aquele que pode ser colocado à prova. Os experimentos procuram isolar variáveis e estudar os resultados independentemente. Os resultados devem ser comparados ao padrão. Vimos também que a ciência produz conhecimentos que se modificam e que novos experimentos podem confirmar ou refutar os conhecimentos aceitos até aquele momento. Aprendemos ainda que o mais importante é entender o método científico utilizado nos experimentos e saber aplicá-lo até no nosso dia a dia. Termina aqui o curso de ciências. Mas não fique triste não, porque você também vai poder elaborar suas hipóteses, testar, duvidar, experimentar, isolar variáveis, mas não se esqueça de dar uma boa revisada geral em tudo, hein? Porque como vimos, a gente nunca para de aprender. E como a gente viu também, quando a vontade de aprender é grande, ninguém consegue segurar a gente. Tchau! Tchau e bons estudos! Até mais!